Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho V de Jesus. Aqui às segundas-feiras, às 20 horas, nosso encontro para reflexão em torno da codificação bíblica, Antigo e Novo Testamento, à luz do Evangelho, à luz da doutrina consoladora. Desde já o nosso convite nas redes sociais, seja pelo Facebook, você pode curtir a página, assim como pelo canal do YouTube, em que você se inscreve, aciona o sino de notificações para receber os novos vídeos das atividades semanais do NEP V de Jesus. Digitou NEP V de Jesus, adentrou as redes sociais, se inscreva, curta a página, esteja conosco acompanhando os conteúdos e fique à vontade para comentários, sugestões, perguntas, reflexões conosco em torno da mensagem, em torno dessa busca nossa do aprimoramento, do nosso desenvolvimento espiritual, à luz dessa poderosa mensagem que é o Evangelho de Deus por meio de Jesus Cristo para a atualidade dos nossos dias. Aqui, tratando especificamente do Novo Testamento, o olhar nosso a partir desse ano de 2023 tem sido para a carta de Paulo aos Romanos, nossa série Romanos verso a verso. Hoje vamos olhar de forma especial para o verso 27 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. Há uma sequência estruturada do pensamento de Paulo aqui, depois de apresentar-se à comunidade cristã em Roma. Ele começa a tratar, a temática vai se desenvolvendo em torno do assunto da idolatria, dentro de um plano geral, e esse plano geral trata sobre o olhar de Deus sobre a humanidade, tanto judeus quanto gentios, e ele começa a tratar sobre o olhar de Deus sobre os gentios. Gentios aqui compreendendo, gente, os estrangeiros, aqueles que estão, portanto, fora de Israel, que não tinham recebido diretamente a primeira revelação, a mensagem da revelação divina, como assim é compreendida a partir do trabalho de Moisés e dos profetas, sintetizado no Decálogo, transcrito por Allan Kardec na obra O Evangelho segundo o Espiritismo e devidamente explicada ali no capítulo 1 da obra, fazendo as conexões entre a primeira revelação, a segunda, com a vinda de Jesus e a vivência do Evangelho, a implantação dele na Terra, através dos seus ensinos, dos seus exemplos e da sua obra, da sua vida, e, por fim, a promessa de um Consolador prometido. Kardec trata perfeitamente dessas conexões para a gente lá nesse capítulo 1 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Paulo vem, então, dentro da carta aos Romanos, construindo essa ideia, olhando para aquilo que era a prática habitual, praticamente generalizada no Império Romano, especialmente olhando para a capital, Roma, a quem ele escreve esta carta, à comunidade cristã. Não é claro que os componentes, os integrantes, aqueles que faziam parte dessa comunidade, dessa eclésia, dessa igreja, dessa assembleia de cristãos, muitos deles, sim, tiveram este passado de idolatria e estavam ainda intimamente lutando contra isso. Fica claro isso e nós vamos tratar um pouquinho mais adiante aqui, quando na carta aos Coríntios, Paulo retoma o assunto e apresenta uma listagem, não olhando para fora, mas para dentro da Assembleia Cristã, sobre o que era ali predominante no comportamento daqueles cristãos e que, adentrando a comunidade, eles lutavam intimamente para a sua renovação, para a sua transformação íntima. Então, aqui, o nosso olhar para esse verso 27, do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, não será um olhar isolado. Não é olhar para aquilo que Paulo está declarando ali e entender que toda a temática, todo o assunto está estabelecido sobre o que Paulo está declarando. Tem um contexto. O contexto aqui nessa sequência dos versos, só voltando um pouquinho, né? O verso 25 já dá uma clareza para a gente a respeito disso, porque diz qual era o problema. Assim, ó, eles trocaram a verdade de Deus
pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos. Então, assim, a mentalidade do mundo, chamada hoje, né, mentalidade pós-moderna, a sociedade pós-cristã. Então, tudo parece que ficou para trás. Só que esquecem que o Evangelho é eterno. E que céus e terra passarão, mas não as palavras do Mestre. Pode ser pós para quem ainda não voltou a sua mente para as realidades espirituais de ordem superior. Entendendo isso, então, eu convido vocês a abrirem as suas traduções bíblicas aqui, mais uma vez, vou trazer duas, né? João Ferreira de Almeida e a Bíblia de Jerusalém, a tradução católica e a tradução protestante evangélica, para a gente poder, então, refletir em torno desses textos e apresentar, à luz da doutrina consoladora, esclarecimentos a partir da codificação com Allan Kardec. Pois bem, o verso 27 vai tratar para a gente a declaração de Paulo para afirmar o seguinte: e semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros. Homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Essa é a tradução de João Ferreira de Almeida. Na tradução da Bíblia de Jerusalém traz o seguinte: igualmente os homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo uns para com os outros, praticando torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmos a paga da sua aberração. Essa é a tradução na Bíblia Jerusalém. As palavras fortes desse verso 23 podem e causam ainda muitas polêmicas nas suas interpretações, nos vieses ideológicos que podem estar aí por trás dessas interpretações, e o cuidado, sim, especial que temos de ter para não perder o foco. O foco aqui, volto a dizer, é olhar para o contexto da carta e aquilo que Paulo está anunciando. 3 pontos aqui, pelo menos, estão presentes nesse verso 27 de forma muito clara. Primeiro deles, Paulo está combatendo o principal culto que existia no primeiro século da era cristã, que era o culto ao imperador de Roma. Ele morria e, segundo os interesses dos governantes em Roma, aquele imperador era deificado, declarado Deus. Ele era filho de Deus. Claro que a mensagem cristã vai em oposição a isso para dizer assim, não há nenhum outro filho de Deus que não seja Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Kyrios, né? Ele é o Senhor, não o imperador de Roma. Mensagem subversiva, sem sombra de dúvida, e foi por isso que Paulo fora decapitado ao final da sua missão apostólica. Tratando sobre esse principal culto, então, ao imperador romano, nós vamos perceber que as práticas cultuais deste culto ao imperador e dos cultos pagãos dentro de Roma ou fora de Roma, lembrando, os cananeus eram praticantes de cultos semelhantes e outros tantos povos, né, fora de Israel. E próprio Israel acabou se vendo muitas vezes na história influenciados por essa falsa cultura. Pois bem, as práticas cultuais incluíam prostituição e homossexualidade. E muitas vezes de forma forçada. Prostitutas e escravos eram levados a esses cultos, a esses rituais de idolatria e se entregavam a práticas de prostituição e homossexualidade
em honra aos falsos deuses. Esse é o contexto do verso 27 do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Olha aqui, repetimos. Igualmente os homens, e fala igualmente aos homens, porque já tratamos, o verso 26, que trata lá das mulheres. Porque diz que as mulheres também se entregando a paixões aviltantes, mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Paulo trata aqui da questão natural, assim como trata no verso 27, quando diz: deixando a relação natural com a mulher, igualmente os homens arderam em desejos de uns para com os outros, praticando torpezas. Homens com homens, recebendo em si a paga, a recompensa pelo seu erro. Olhando então para aquilo que está sendo anunciado por Paulo aqui, entendendo, culto ao imperador, práticas ritualísticas pagãs que incluíam prostituição e homossexualidade, nós temos que ver o que está na mente de Paulo para fazer a declaração. Ele próprio que dissera que não recebera o evangelho de homem algum, mas do próprio Cristo. Ele que nós sabemos, pelas psicografias que nos chegam, especialmente na obra mediúnica de Chico Xavier, que escrever essas cartas sob a inspiração do mundo maior, recepcionando através de Estevão o pensamento do Cristo, com a colaboração daqueles que estavam, dos seus discípulos, naquele primeiro século da era cristã. Essas cartas que foram os documentos iniciais a circularem nessas comunidades, tem um peso de ensino e de reflexão à luz da espiritualidade superior de 20 séculos. De lá para cá, essa é a base fundamental para a gente compreender, enfim, os desdobramentos da revelação divina. Então, não são textos descartáveis nem para a gente fugir das interpretações. Então, o que está assim no foco da mensagem, do pensamento de Paulo é não a idolatria. Mas não é isso só. É a forma como se praticava essa idolatria também. Prostituição e homossexualidade. Pior ainda, quando isso se dava, como eu disse, muitas vezes de forma forçada. Ou ainda que não fosse forçada. Não há nada que indique, na sequência do texto ou na totalidade da revelação, que indique qualquer nível de aprovação para com estas práticas. Nenhum nível de aprovação. Antes, lembrando, Paulo era um doutor da lei. Paulo conhecia, portanto, os fundamentos desta revelação, desde a primeira com Moisés e os profetas. O que está em mente para Paulo fazer esta declaração é o livro de Levítico. Livro da lei mosaica que instituía as leis para o povo de Israel. E lá, tanto no capítulo 18 quanto no capítulo 20 de Levítico, a declaração é muito clara. Vamos encontrar, por exemplo, em Levítico 18, 22, a orientação: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. Levítico 20, 13, quando também um homem se deitar com outro homem, como com uma mulher, ambos fizeram abominação. Paulo volta dentro desse entendimento, então, quando olha para a carta aos Romanos e vai declarar, seja sobre a ideia de que cometeram torpeza e que convém, então, receber como paga pelo seu erro, e algumas traduções trazem, inclusive, desvario, por estas práticas. O que está aqui como pano de fundo a ideia daquilo que é natural. E o que é natural? É aquilo que fora estabelecido por Deus para a humanidade, criada por Ele e que Ele conduz. Ele é o autor da vida, Ele é o governante do universo e Ele instituiu leis que chamamos de leis naturais ou leis divinas.
leis naturais ou leis divinas, devidamente refletidas também na obra básica com Allan Kardec, no livro terceiro, o Livro dos Espíritos, tratando sobre as leis morais. Antes disso, no entanto, voltemos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Mencionamos aqui o capítulo de número 22, que vai tratar sobre não separeis o que Deus juntou. Aqui as temáticas da não dissolução do casamento, do divórcio, são foco do codificador. Mas ele vai extrair do Evangelho de Mateus uma reflexão a partir de uma conversa de Jesus com os fariseus, que eram aqueles responsáveis pelo ensino oficial da lei de Moisés junto aos israelitas. Kardec transcreve aqui, logo no item 1º do capítulo número 22, como eu disse, do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo no texto de Mateus, capítulo 19, os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo-lhe, é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele respondeu, não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne. Jesus está voltando então e dizendo, não lestes. Qual que era o referencial de Jesus aqui? O que nós chamamos de Antigo Testamento. Porque ele está olhando para o texto de Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27. O 26 é o façamos o homem, a nossa imagem, conforme nossa semelhança. E fala sobre a governança do homem e da mulher, sobre a criação. E termina no verso 27 para dizer, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Como Jesus aqui menciona no texto de Mateus, macho e fêmea os criou. Estes, portanto, são os sexos na criação. Homem e mulher, macho e fêmea. Quando trata do casamento, Jesus está mencionando da mesma forma. Deixará o homem, seu pai e sua mãe. Casal, homem e mulher. Deixará o seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, união, homem e mulher. E não serão mais dois, um só na mesma carne. Uma integração biológica, psíquica e espiritual. Essa é a vontade expressa e natural de Deus para a humanidade que Ele criou. O que parte fora disso, e era a prática habitual, gente, habitual. Quando Paulo está escrevendo isso para Roma, a comunidade cristã em Roma, Paulo era um homem versado na cultura hebraica, mas também na cultura greco-romana. Como diz alguns historiadores, Paulo era um homem de 3 mundos. Então, não podemos subestimar aqui o entendimento e a compreensão da cultura da época pelo apóstolo. Cícero, por exemplo, celebrado autor, filósofo, que antecede esse trabalho de Paulo, declara com habitual normalidade as práticas ritualísticas, cultuais e mesmo sociais, em que a homossexualidade, por exemplo, estava ali presente. Cultural. Isso não significa que o olhar da revelação divina para a cultura humana não exija da nossa parte revisão e reflexão. Porque sobre o aspecto daquilo que fora determinado pela lei divina, me parece muito claro, diante dos textos, diante da apresentação que se faz do ensino progressivo, diante do controle universal do ensino, como preconizou o próprio Allan Kardec, o codificador da doutrina, de que o ponto de vista não mudou em nenhum momento. Para trazer mais uma reflexão para vocês, vamos ao Livro dos Espíritos. Que há muitos que ao tratar desse assunto dão uma evasiva para dizer assim, não, mas a doutrina espírita é assim.
Os espíritos não têm sexos. Os espíritos não têm sexos. Mas nós não estamos encarnados, não tomamos um corpo. O corpo tem a sua biologia. Homem e mulher. Biologia estabelecida pelo Criador. Há uma funcionalidade para o nosso organismo, para os nossos órgãos, para o nosso psiquismo, no sentido de ter um aspecto complementar nesta relação que se estabelece de um homem e de uma mulher na formação de um núcleo familiar e, segundo a lei divina de reprodução, também para a continuidade da espécie. Kardec vai abordar um tema correlato, porque o tema aqui que se foca especialmente, eu estou falando, na Carta aos Romanos, esse verso 27, assim como a sequência dessas passagens em Paulo, não é só homossexualidade, é também homossexualidade. Mas como isso inevitavelmente vem na pauta, vem em voga, né, vamos dizer assim, é um tema palpitante para os nossos dias, vamos refletir em conjunto. Em O Livro dos Espíritos, questões 700 e 701, o assunto lá é poligamia. Multiplicidade de relações afetivas. Eu ter vários parceiros ou várias parceiras. Poligamia. Aliás, prática que ocorrera mesmo em Israel, né? Depois fora sendo retificada, pouco a pouco, no entendimento daquilo que a própria revelação nos dizia a respeito disso. De que essas relações, segundo o padrão de Deus, seriam heterossexuais e monogâmicas. Não é isso que Jesus está falando lá na conversa com os fariseus? Desde o princípio, criou o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Não serão mais dois, mas um só, na mesma carne. Nesse mesmíssimo sentido, Kardec está perguntando aos benfeitores espirituais na questão 700. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos é um índice de proporção segundo o qual eles devem estar unidos? Resposta dos benfeitores: sim, porque tudo tem um fim na natureza. Sim, a igualdade mais ou menos proporcional de homens e mulheres no mundo é sim um índice segundo o qual eles devem estar unidos. Esse é o propósito, essa é a vontade, esse é o desejo de Deus para a sua humanidade. Qual dos dois? Questão 701. Qual das duas situações? A poligamia, muitos parceiros, muitas parceiras, ou a monogamia, um casal que se forma para a formação ou não de um núcleo familiar com filhos, mas que se torna família, se torna um núcleo de relação afetiva monogâmica. Se isso está mais conforme a lei natural? Resposta dos benfeitores: a poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo os objetivos de Deus, deve ser fundado sobre a afeição dos seres que se unem. Com a poligamia não há afeição real, mas sensualidade. Com essa mesma palavra, sentido, que está nesse verso 27, quando Paulo vai afirmar aqui que os homens, se inflamando em sua sensualidade, se davam a tais práticas de prostituição e homossexualidade, se inflamando em suas paixões, se inflamando em sua sensualidade. Se não é diretamente, é por forma de comparação, de analogia, que é uma maneira legítima de se interpretar qualquer texto, que nós estabelecemos, então, este entendimento.
Por sensualidade, os homens procuram muitos parceiros, muitas parceiras, desprezando o padrão divino, monogâmico e heterossexual. A poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação particular, apropriada a certos meios e que o aperfeiçoamento social faz pouco a pouco desaparecer. Comenta Allan Kardec essa questão 701. Dizendo ainda, antes, no seu comentário, se a poligamia fosse segundo a lei natural, ela deveria poder ser universal, o que seria materialmente impossível, visto a igualdade numérica dos sexos. Kardec volta à questão do estabelecimento desta proporção numérica próxima para reafirmar o propósito divino da união dos sexos, homem e mulher, tal qual for estabelecido no Gênesis, devidamente alertado em Levítico e exposto por Paulo aqui na carta aos Romanos, nesse capítulo 1, no verso 27. Amigos, o tema de fato é complexo, não é simples. Diante da visão da doutrina espírita sobre as reencarnações, há um acréscimo de entendimento, claro, para todos nós e uma maior ampliação para saber que não somos uma página em branco, temos toda uma história para trás, em que, sim, estas práticas, estando presente, pode se transportar para a presente existência, influenciando o nosso psiquismo em oposição à nossa organização biológica, mas tudo isso deve ser compreendido à luz do Evangelho. E à luz do Evangelho, nós devemos declarar, como Paulo fizera, escrevera na carta aos Coríntios, comunidade muito grata ao coração do apóstolo. Ele está tratando lá, no 6º capítulo da primeira carta, ele vai apresentar uma lista. Porque tudo isso que Paulo está falando aqui na carta aos Romanos, depois ele tem uma listagem também de 11 outros comportamentos desaprovados. Por isso que não é fato isolado aqui, não. Todos os demais estão debaixo da mesma reprovação, exigindo reforma e transformação interior. Pois da mesma maneira, aqui no capítulo 6º, na primeira carta aos Coríntios, ele vai apresentar essa questão para declarar assim: não sabeis, verso 9, do capítulo 6º da primeira carta aos Coríntios, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, verso 10. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Verso 11 ainda complementa, isso é importante. E é o que alguns de vós têm sido. A força da listagem anterior. E está tudo lá dentro. Vários e diversos comportamentos humanos, nossos, que estão aqui hoje, tão fortes como antes. Paulo está dizendo aqui dentro da comunidade cristã em Corinto, muitos de vós têm sido. Tudo isso aqui tem sido. Está sim debaixo da desaprovação de Deus. Não herdarão o reino dos céus, no sentido, não terão a consciência íntima pacificada até se reharmonizarem com a lei divina. Aqui não é uma mera questão de céu e inferno como localidade, gente. Nós habitamos, sobretudo, na casa coração, na casa sentimento, enquanto estivermos perturbados, enquanto estivermos em desalinho, aflitos, angustiados, sem resolver as nossas questões íntimas e pessoais, necessitamos de arrependimento. Precisamos de conversão diária, a rota do Evangelho, a boa nova em Cristo Jesus.
para voltarmos os nossos olhos para Deus e sabermos que precisamos nos reconciliar com Ele. Reconciliar-se com Deus é ouvir e praticar a sua palavra, com toda a compaixão diante do erro. Porque nenhum desses que foram mencionados, gente, é maior ou menor que o outro. Todos estamos no mesmo barco, precisamos entender isso. Necessitados que somos de autodesenvolvimento, conhecimento de nós mesmos, de nos voltarmos às pautas reais do amor, da justiça e da caridade. Isso é o que realmente importa para reformularmos todos esses comportamentos, todos esses desvios. Quando se usa lá a palavra aberração, e muitos olham de forma chocada para essas declarações nos textos bíblicos, aberração, qualquer bom dicionário de língua portuguesa, gente, aberração é igual desvio do padrão. Nós já apresentamos o padrão aqui. Desvio do padrão. E nós desviamos frequentemente do padrão harmonioso da lei divina. E aí fabricamos para nós ídolos, ritos e desvirtuamentos diante da lei divina, a gerar angústia, ansiedade e desarmonia espiritual. Paulo complementa aqui, só como finaliza essa conversa deles, né? Porque não é só apresentar, olha, isso aqui está desaprovado, não herdarão o reino dos céus, né? E é o que vocês têm sido. Não é uma mera repreensão de Paulo. Porque ele está dizendo, o que vai acontecer a partir daqui, se vocês de fato estiverem comprometidos com essa mensagem? Ele continua para dizer, é o que vós têm sido, alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. É isso. Lavados, santificados, justificados, transformados por dentro, para que a mente reflita conexão com Deus. Amados, essas foram as nossas reflexões em torno do verso 27 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, nesta nossa série Romanos verso a verso. Fica o convite mais uma vez aqui pelas páginas do Facebook, também pelo canal do YouTube. Basta digitar NEPV de Jesus, acionar o sino de notificações para receber novos vídeos das atividades semanais do NEP. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo os meus votos de paz, luz e sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.